Opa, um abraço para você, Edu, um abraço aí para os amigos da Bandeirantes que estão com a gente aqui em todos os nossos canais, inclusive você que está aí no YouTube acompanhando com a gente, o YouTube que tem uma audiência espetacular durante toda a programação da Rádio Bandeirantes, e a gente vem aqui para dizer para vocês o seguinte, para todos que estão com a gente, no FM 85.7, nos aplicativos e também no YouTube. Foi um vira 2, termina 4, podemos dizer assim. Primeiro tempo 2-0 para o Guarani, segundo tempo 4-0. Nós dizíamos aqui, nesse mesmo espaço, no intervalo da partida, que, mantido o panorama do primeiro tempo, que a tendência natural era não só o Guarani assegurar a vitória, concretizar a vitória, como também a tendência era que ele ampliasse o marcador a seu favor. E acabou acontecendo isso, um Guarani bem distribuído em campo, um Guarani consciente, um Guarani que não se atirou de uma maneira irresponsável para cima da Chapecoense, mas que também não recuou, que também não se retrancou apenas para praticar um futebol reativo, não. Com a bola o Guarani ia para cima e teve a felicidade de, a 4 minutos do primeiro tempo, fazer o primeiro gol com o João Vitor, uma bela assistência de calcanhar do Caio Dantas, Guarani 1-0, a Chapecoense, num momento terrível, a torcida protestando, toma um gol no início, se perdeu, se intranquilizou e o Guarani se aproveitou muito disso. Fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, com o Marlon, numa bola espirrada, num chute do Pachecão, sobrou para o Marlon, que deu uma linda chapa tirando do goleiro. Esse é o placar do primeiro tempo. O Guarani continuou organizado, com uma inversão que me agradou muito. O Marlon, teoricamente, entrou para ser o substituto aí do Luan Dias, mas houve uma inversão. O Caio Dantas, especialmente no primeiro tempo, e até por volta de uns 15 minutos do segundo tempo, é o cara que voltava para buscar a bola e para entrar com ela. E o Marlon se infiltrava na do Caio Dantas, com o Ayrton pelo lado esquerdo, com o João Vitor pelo lado direito. Enfim, o Guarani muito organizado, que conseguiu coibir as poucas ações ofensivas da equipe da Chapecoense, apesar do desfalque, apesar de não ter contado com um zagueiro que vem fazendo uma campanha muito boa, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Matheus Salustiano, é dele que eu estou dizendo, entrou aí o Léo Santos, deu conta do recado, o Guarani com a cabeça de área muito bem protegida, com o Gabriel Bispo fazendo também uma grande partida, com grandes destaques individuais. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Caio Dantas, Ayrton, o Guarani foi um todo. O Guarani fez João Vitor, uma grande partida, atropelou, descarregou um caminhão de melancia para cima da Chapecoense, fez um vira 2, termina 4, abriu grandes perspectivas de empreender uma reação histórica dentro da Bezona desse ano de 2024. Grande vitória, de parabéns o Guarani, de parabéns o seu torcedor que não abandonou o time, esse torcedor que está com um sorriso estampado no rosto e com uma esperança renovada de que o Guarani vai conseguir permanecer na Série B, porque das últimas 4 partidas ganhou 3 e perdeu uma que não deveria ter perdido, jogando muito bem contra o Ceará na última rodada do primeiro turno lá em Fortaleza. Placar absolutamente correto e que retrata toda a superioridade do Guarani ao longo dos 90 minutos, meu queridíssimo Edu Pinheiro.